salve galera, aqui é Rodrigo Hagabashi em mais um RPG em Pauta, que é um quadro aqui no meu canal que eu escolho um tema e faço alguns comentários sobre esse tema. E para hoje eu escolhi o seguinte tema: a história do RPG em Belém. Cara, a história não é pequena. Ela começou na década de 90, como várias outras cidades no Brasil. Mas a história de Belém ela é um pouco depois da fase da Xerox, que foi registrada aqui no Brasil, se não me engano, no finalzinho dos 80 para o início dos 90, em que a galera conseguia uma cópia Xerox dos livros de RPG que haviam na época, que eram todos em inglês. Então a gente não chegou propriamente dita a viver a fase da Xerox. Tem uma galerinha aqui na cidade que chegou, como por exemplo o finado Paulo Daniel, que ele foi, e o grupo que jogava com ele na época foi o grupo que vivenciou a fase Xerox. Tem outros grupos, mas o que eu tive mais contato foi com essa galera do Paulo Daniel. O que Belém realmente foi estourar como RPG foi na década de 90, graças a um trabalho feito pelo Jairo na Jinx, na livraria que havia ali perto da Praça da República, e outros espaços, como por exemplo a loja Gibi Companhia do Luiz, que também existiu por alguns anos em Belém e foi responsável por apresentar o RPG para muita gente, incluindo a mim. Eu conheci o RPG através da Gibi Companhia e o Luiz foi o meu primeiro narrador. Então, a origem propriamente dita de Belém, eu gosto de dizer que começa na década de 90 com o surgimento dessas primeiras lojas especializadas. Não necessariamente eram dedicadas ao RPG, mas vendiam livros de RPG e haviam pessoas dedicadas a ensinar o RPG para quem quisesse conhecer. Só que um tempo depois, essas lojas fecharam. A livraria Jinx fechou, a Gibi Companhia fechou, e tiveram outras lojas na época, como por exemplo a loja do Renato. Por incrível que pareça, eu não consigo lembrar o nome da loja do Renato. Eu sempre conhecia como a loja do Renato. Também foi responsável por uma outra galera jogando RPG em Belém. E esse período se encerrou no início dos anos 2000. Os anos 2000 foram uns anos bem fracos de atividade RPGística aqui em Belém. Mas havia uma galera bem resistente, e principalmente a galera que jogava no Parque da Resistência, Parque da Residência, que acabou ao longo do tempo sendo conhecido como Parque da Resistência, porque a galera que resistia continuando a jogar RPG em Belém ia para lá estabelecer suas mesas, mesmo no desconforto, no calor, na falta de condição, a galera conseguia jogar. E também tinha um nome em destaque nessa época, o Bruno Chuva, o Bruno Neves, a gente conhecia ele como Chuva. Ele estava à frente do Dia da RPG aqui em Belém. Então ele foi um dos responsáveis da chama permanecer acesa nesse período. Já nos anos 2010, já foi o início das atividades do RPG Pará. Mais exatamente 2011, que contou com a parceria da Saraiva, da Livraria Fox, do Colégio Ideal. Então nos anos 2010 já foi o surgimento do RPG Pará, do Espírito Livre, do Resistência RPG e vários outros grupos que vieram trazendo de volta o RPG em Belém. Então nós temos basicamente três momentos muito distintos aqui em Belém: década de 90, com o início e a descoberta do RPG, os anos 2000, a década dos anos 2000, que foi o momento de baixa, e o retorno, que é os anos 2010. Então tivemos um momento alto, baixou e estamos ascendendo novamente. Por que eu digo ascendendo? Comparado com os anos 2000, 2010 está fantástico. A gente está tendo muito evento, grupos estão surgindo para promover o RPG, não só em Belém, mas aí eu já falo do estado do Pará todo. Recentemente esses grupos formamos uma liga, que é a Liga de Grupos Organizados de RPG, cuja ideia é unir forças nessa promoção do RPG no estado do Pará. Então o cenário ficou muito positivo. Mas voltando para Belém, nós temos grupos bem ativos aqui. Além do RPG Pará, tem o Resistência RPG, tem o Delas RPG e tem o RPG Girls. Então
só aí são 4 grupos em ativas na cidade. Então, comparado aos anos 2000, mesmo com o esforço de alguns de manter a chama acesa, os anos 2010 acabou se tornando um período mais abrangente e de uma participação maior de pessoas em torno do RPG. Então eu acredito que essa próxima década dos anos 2020 tendem a ser uma manutenção ou quem sabe até uma evolução do cenário em Belém. Então, gente, se preparem, porque esse tema eu pretendo levar para o RPG em debate no domingo às 20 horas. Eu já convidei 3 pessoas e eu vou dizer quais são. O próprio Bono Chuva, que é o cara responsável pela manutenção do RPG nos anos 2000. Felipe Pena, que foi um dos caras que participou desse período dos anos 2010 na Jinx, ele aprendeu a jogar RPG com o Jairo. E o Daniel Miralha, que fez parte do grupo do Paulo Daniel, que eu citei mais cedo, e eles fizeram parte desse período em que o RPG só se pautava em Xerox. Então a gente vai discutir a história do RPG comigo e eles 3, para a gente compartilhar com vocês toda a história que nós vivenciamos do RPG em Belém. Então eu vejo vocês no domingo às 20 horas. Até a próxima!